Olá, sou o Vítor Ribeiro. Sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre a França e o futuro da zona euro. Desde a crise das dívidas soberanas, já há mais de uma década, que a França tem sido falada, ainda que por vezes em sordina, como o caso mais preocupante da zona euro e aquele que poderia ou poderá levar a uma eventual cisão ou mesmo dissolução da zona euro. Ao longo deste episódio tentaremos perceber e discutir os pontos-chave desta problemática, passando pela dívida, política, guerra, economia, mercados financeiros, num contexto regional e global. Este episódio está a ser gravado no Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube e noutras plataformas de podcasts. Subscrevam os nossos canais e usem na secção dos comentários para opiniões, questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Henrique, José Carlos. O headline da newsletter Points of Return do John Alders, no dia seguinte às eleições, ou seja, da segunda volta, dizia: Macron deixa a França numa profana confusão. Será mesmo assim ou poderia ter sido pior, Henrique? Poderia ter sido muito pior, não é? Se o Rassemblement Nacional, liderado pela Marine Le Pen, tivesse sido, digamos, o bloco mais votado, não é? Porque a Frente Nacional é um dos elementos, é o principal elemento, mas não deixava de também ser uma coligação, não é? Aí seríamos perante uma enorme crise institucional e uma eventual paralisação das instituições. Não é que estejamos assim tão distantes disso, porque a nova Frente Popular, não é? Sim, do outro lado do Mélenchon também tem os seus anticorpos no ensemble do Macron. Mas, apesar de todas as probabilidades de entendimento, não é, são bastante maiores e, sobretudo, julgo que o eleitorado não perdoaria, minimamente. Sim. Depois de ter feito aquilo que lhe foi pedido politicamente, que foi votar no candidato com maior probabilidade de ser eleito. Exato. Desde que não fosse, obviamente, do Rassemblement Nacional, não perdoaria minimamente, dizia eu, que agora não houvesse um entendimento político entre esses dois blocos, a nova Frente Popular e o Ensemble, em julgo. Sim, e ainda assim, a Frente Nacional, em termos de número de votantes, foi o partido mais votado, certo? Certo. Nos mandatos é que não. No número de mandatos não foi o terceiro. Mas ou seja... 180 e qualquer coisa estava à frente, 160 e 140, okay, 130 e qualquer coisa. Sim, isto até é interessante porque ajuda-nos aqui a perceber o sistema eleitoral tão diferente que é, não é? Carlos, quer em termos franceses? O sistema eleitoral é parecido com o sistema inglês. Portanto, é um conjunto de círculos uninominais e ganha o candidato mais votado. A grande diferença é que em França há 2 voltas, em Inglaterra há só 1. E então o que acontece, e o que favorece, digamos, enfim, a formação de grandes maiorias, mesmo para partidos que tenham 30% de votos, não é? Em França não foi assim, porque havendo uma segunda volta houve a possibilidade do candidato que inicialmente tinha 35% a 40% dos votos ser, digamos, defenestrado por uma coligação de um conjunto de candidatos que variava consoante, digamos, o círculo em questão, mas que reuniam todos os outros votantes. Quanto à questão da estabilidade, eu gosto de números e basicamente lembro de 2 números, que era se portanto, as propostas do partido da Sra. Le Pen fossem para a frente, aquilo tinha um custo adicional de 100 bilhões de euros por ano.
se as propostas da nova frente Popular fossem para a frente, aquilo tinha um custo de 300 bilhões por ano ao orçamento francês. Portanto, eu acho que ainda vamos ter muito que falar sobre o assunto. Portanto, à semelhança do que era hábito em Portugal até 2015, havia, digamos, a tradição de o partido, a coligação mais votada, designar o primeiro-ministro. E agora o que nós poderemos ver no seguimento destas eleições é uma de duas coisas. Ou, digamos, um governo de tecnocratas, de iniciativa presidencial e com o apoio parlamentar que tiver e depois logo a durar o tempo que vai durar, ou então, digamos, uma desagregação. Exato, há lei italiana e há lá outras coisas, consoante o caso. Quando a situação se torna demasiado complicada e impopular tomar as medidas que são necessárias, os políticos temporariamente e estrategicamente retiram-se da ribalta pública para deixarem, digamos, o ónus das patifarias que são feitas ao eleitorado num grupo de, chamemos-lhe assim, tecnocratas. E, portanto, podemos ter esse governo ou, do outro lado, um governo que beneficia de uma maioria parlamentar que resulta, digamos, do partido do Sr. Macron e dos deputados que foram eleitos por eles e de uma desagregação dos grupos parlamentares da nova Frente Nacional nos grupos parlamentares de origem das pessoas que foram eleitas. Os dois mais representativos à esquerda são os Verdes e o Partido Socialista Francês. Eu acho que a França insubmissa, a France insubmisse, essa tem claros anticorpos dentro dos partidos liderados pelo Macron. Não é? Parece-me que o eleitorado não vai perdoar mesmo que não haja aqui um entendimento. Julgo é que teremos que excluir aqui os partidos de extrema-esquerda e, enfim, se é mais tecnocrata ou não é, isso aí já é uma questão, mas terá que ter apoio, terá que haver um acordo de incidência parlamentar. Isso mas não sentem que poderá ser apenas um adiamento de algo que é inevitável? Sim. Porque, repara, tens razão, porque assim, se a economia francesa continuar com uma performance que é claramente medíocre, precisamente, com um bocado como o José Carlos dizia antes do podcast, com saldos primários sempre negativos, não é? Sistematicamente. Desde 2006. O saldo primário, ou seja, o saldo orçamental, ainda sem considerar os juros. Exato. Não há um único saldo primário desde 2006 e não há perspectiva de que haja para aí até 2028 ou 2029. Pronto, instabilidade social, não é? Apesar do Estado francês ser extremamente generoso nas suas políticas sociais. A idade da reforma, por exemplo, é um caso paradigmático. A idade da reforma dá vontade de rir aqui para os Tugas, aqui em Portugal, porque eu acho que dá vontade de chorar. Exato. Bem, para aqueles que estão reformados eu acho que é indiferente, para nós que não estamos, de facto, é mais para chorar, porque eles estão a discutir aqui aumentar 2 anos a idade da reforma para os 64, não é? E ao longo de não sei quantos anos. Exatamente. Diluído, portanto. Até se diz que se eventualmente o Macron deixar cair esta medida, não é? Os partidos da esquerda provavelmente até viabilizarão, apoiam o governo. É uma medida que está a causar imensa agitação social. É algo inevitável. De qualquer maneira, para voltar aqui aos sistemas políticos, que o Zé Carlos estava a dizer, o sistema político em inglês é de uma extrema injustiça, não é? Porque, por exemplo, os resultados agora que vimos nas eleições, o Partido Trabalhista teve 412 assentos, não chega a 600 lugares na totalidade, não é? Portanto, quase 2/3, 65%. E teve 33% dos votos, ou 35%. Sim. Quer dizer, portanto, essa é a diferença. Winner takes all, como dizia o Zaba, que é aquele grupo de música, mas é exatamente suecos, isso. Fantástico, não é? Winner takes all. Não, tens razão. Em França, a primeira volta pode fazer eleger, só elege aqueles que têm a maioria absoluta. Na segunda volta, foi um pormenor, desculpa que não disseste, na segunda volta só são feitas eleições relativamente àqueles círculos uninominais. Sim, a segunda volta acaba por trazer algumas onde não houve maioria absoluta de nenhum candidato. Eu pensei que tinha ficado subentendido. Sim. Mas algumas pessoas poderão saber desta nuance. Sim, claro. E passando agora da parte política, da parte económica... Deixa-me só dizer uma coisa. Também aquela tua questão que me tem feito pensar muito, porque nós somos europeus e de facto a Europa está numa encruzilhada e numa mediocridade
em termos de crescimento económico face aos Estados Unidos. Estamos aqui... Sim, Tá? a comparação é essa que tem que ser feita. Há 40 anos que tem havido uma divergência em termos de crescimento económico brutal entre a União Europeia, não estou a falar entre a zona euro, não tenho esses dados, mas entre a União Europeia e os Estados Unidos. E eu acho que para resolvermos estas questões nós temos que dar alguns passos em frente. E um dos passos em frente é caminharmos para uma união mais perfeita e não é mais solidária e mais justa, por um lado. Por outro lado, eu acho que os partidos de esquerda, ou de centro-esquerda, têm que oferecer soluções que respondam a determinadas ansiedades do eleitorado, e isso também não tem acontecido, o que tem feito com que os partidos de extrema-direita sejam uma válvula de escape do sistema para onde têm migrado, digamos assim, gostaste desta expressão? Sim. Onde têm migrado, digamos, os eleitores descontentes. Eu, mais do que extrema-direita, prefiro o termo direita populista, que acho que é uma melhor descrição do que está aqui, portanto, em causa. Eu, em França, acho que as coisas vão continuar como estão. Estas eleições não vão alterar nada e vão continuar como estão, que já é bastante mau. Pois. Que é, como foi dito aqui, digamos, em 2008, portanto, o peso da dívida pública em percentagem do PIB em França e na Alemanha, que são os dois grandes esteios da União Monetária, estavam à volta de pouco mais de 60%, e desde aí há uma divergência brutal. A Alemanha está mais ou menos no mesmo sítio, nos 60 e pouquinhos por cento, e a França já vai nos 112. E sabes o que é engraçado? Enquanto os franceses estão a gastar cada vez mais, os alemães estão a tentar gastar uns bilhões a menos. Não é? Quer dizer, não, o problema é que a despesa pública em França já é claramente acima de 50%. E que favorece todo o tipo de má alocação de recursos. Sim, ou seja, isto é um comboio em andamento, está difícil de parar, aí provavelmente, e daí os tais medos de que a França seja de facto o cisne negro do euro. Exatamente. E se for do euro também é da União Europeia. Para quem se entretiver a ver, digamos, os nossos podcasts passados em que abordamos este assunto, houve pelo menos uma pessoa nesta mesa que disse que o endgame da zona euro, no qual há uma política monetária e há 20 políticas fiscais diferentes, só considerando os Estados que estão dentro do euro, se considerarmos também os outros, ainda há mais não sei quantas políticas fiscais, mas aí associados cada uma à sua própria moeda, não é? Que seria, digamos, uma separação entre países de dívida elevada, a saber, a França, a Itália, a Espanha, a Bélgica e por arrastamento Portugal, apesar de já ser um país com dívida a descer, mas pelo facto de estarmos na companhia de onde estamos, e os frugais para o outro lado, não é? Porque na realidade, em termos está a tal cisão. Em termos dos países da zona euro, há os países de dívida pública baixa, que nem é preciso falar, os de dívida pública média, entre os 60% e os 80%, e os de dívida pública altíssima. E com déficits constantes. Não é? Engraçado que a Itália, que tem uma dívida pública muito mais elevada que a França são 110% a bruta e 100% a líquida, a italiana é 140% a bruta, tem tido saldos primários positivos, muito mais saldos primários positivos do que a Alemanha. E significativos. Sim, a questão de Itália, apesar de ser preocupante, de ser a economia do euro, é a terceira maior, não é? Portanto, mas a França, de facto, tem estado aqui mais latente, né, nos últimos tempos, se calhar até pelo aspecto político que se vem arrastando. Mas o sentimento dos europeus... Mas sabes uma coisa que, por exemplo, eu estava a pensar, e também li ao preparar o nosso podcast, é que o Sr. Emmanuel Macron foi responsável pela esta pulverização do sistema político francês, não é? E qualquer solução que agora se tenha que construir é toda ela muito mais difícil do que era no passado, antes da emergência do Macron, não é? Quer dizer, era muito mais fácil fazer ligações do que hoje, não é? Sim, mas aqui a questão política eu acho que é importante e tem-se vindo a degradar, mas o que é facto é que o sentimento dos europeus quanto a um possível, digamos, desmembramento da União Europeia é cada vez mais reduzido. Ou seja, atingiu o máximo ali para a altura da crise das dívidas públicas, das soberanas, mas ultimamente não, tem estado bastante estável. E até o próprio euro, que com esta crise, entre aspas, da França, poderia mostrar aqui alguma dificuldade, o que é facto é que tem-se mantido estável também em relação ao dólar. Se calhar nem tanto em relação coisa engraçada, sabes que
da crise das dívidas soberanas, aí por 12 ou 13, 2013, o spread entre a dívida pública francesa e alemã chegou aos 300 pontos base. Sim, sim. Agora chegou a 84 pontos base e depois desceu para 0,60 e qualquer coisa. Não é? Sim, ainda assim existe o spread. Não, significativo, estou a dizer, nessa altura que estavas a referir, sim, muito maior, não é? Sim, sim. Que é hoje. Daí que o prémio de risco seja importante, não é? E até quando isso acabou quando o senhor Draghi, não é, veio sim. E disse que faria o Banco Central Europeu para salvar o euro. Não é? Essa frase mítica que ficou para sempre. Aliás, uma das coisas que se fala, não é? Existe o mecanismo de proteção, de transmissão da política monetária que, com condicionalidade severa relativamente à condução da política fiscal do respectivo país, permite fazer um quantitative easing direcionado ao país que tiver se metido em sarilhos. Certo. E falando nisso, entretanto, houve as palavras do Ministro das Finanças alemão que veio dizer que alguma intervenção do BCE para tentar ajudar, acalmar a dívida pública francesa poderá ser vista com alguns problemas constitucionais. Não é? Claro, porque aquilo tem de ser... Voltamos à velha questão. E até porque é insustentável politicamente para o SPD alemão, não é? O Partido Socialista Alemão, não é? Centro-esquerda, estar a fazer cortes orçamentais duríssimos, não é? Ao mesmo tempo que o seu vizinho francês está numa situação, em termos de finanças públicas, muito mais periclitante, para não dizer periclitante mesmo, confusão. Está numa deriva, mais uma vez, orgíaca, do ponto de vista orçamental. Quer dizer, são coisas que eu acho que politicamente são insustentáveis. Porque é simples de explicar, porque reparem bem o seguinte, nós temos uma política monetária e temos uma política fiscal, digamos, um resultado orçamental que decorre de um conjunto de resultados orçamentais. Do ponto de vista da condução da política monetária ao longo global, é irrelevante de onde é que aquele orçamento, portanto, aquele saldo orçamental veio. Do ponto de vista de cada um dos países, claro que não é? Claro. E por isso há, digamos, aquele velho problema da economia que é os free riders, não é? Os que fazem a poupança e os que continuam de forma pródiga a esbanjar. São as cigarras e as formigas. Sim, exatamente. Então, neste ponto, e se calhar voltando aqui ao início, aquilo que o Henrique dizias, ou seja, que é possível que a União Europeia tenha que dar um passo seguinte, que é a maior integração, e como o Zé Carlos também estava a dizer, a política fiscal, não é? Isso é uma política monetária. Tu estavas a dizer sobre as políticas fiscais, é uma vergonha, não é? Quer dizer, de facto, quando a gente analisa cargas fiscais mesmo dentro da zona euro, percebe-se que há aqui uma heterogeneidade inaceitável. Haver concorrência entre as economias... concorrência... Nos Estados Unidos existem, não é? Existe, mas é pelas empresas, não é? As empresas e não só, a política de cada Estado. Sim, poderá haver algumas coisas. Sim, mas há. Mas aqui não há uma integração, de facto, e nada, não é? Portanto... aqui há só duas hipóteses. Repara, deixa-me só dizer uma coisa. Há uma coisa que os Estados Unidos têm, já falámos disso em tempos, que a União Europeia não tem, nem a zona euro, que é, apesar de tudo, a carga fiscal federal, não é? Serve ali como... Sim, está harmonizada, não é? Quer dizer, os impostos sobre os lucros das empresas, sobre os rendimentos, aqui na Europa não é? Quer dizer, nem isso existe, não é? Isso por si só não é, digamos, não seria, digamos, problemático. Aqui há duas maneiras de resolver o assunto, qualquer uma delas pouco agradável. Uma delas, digamos, seria uma política fiscal ao nível europeu. Eu acho que vai. Pois, eu acho que não, mas pronto, não vamos discutir isso. E outra seria o seguinte, portanto, quando cada um dos países abdicou do seu próprio Banco Central, abdicou da possibilidade, no fim de contas, de monetizar a própria dívida, transferindo o privilégio da emissão para um Banco Central. Mas não abdicou do facto de cada uma daquelas dívidas de cada um dos países ser considerado, do ponto de vista do próprio sistema bancário, como um ativo sem risco, tirando a questão do risco de taxa de juros. E, portanto, uma das maneiras que haveria de resolver o assunto seria assim: ok, meus caros amigos, vamos fazer aqui um ativo sem risco ao nível europeu, que seria uma dívida conjunta, que seria emitida até 30%. Ou 40%, exatamente, definir um rácio, não é? Definir um rácio, e esta aqui, digamos, toda a gente é solidariamente responsável, só esta é que pode ser utilizada pelos bancos para penhorarem no Banco Central Europeu e para obterem, digamos, sem haircut, e para obterem, portanto, para obterem liquidez em caso dos bancos estarem
em sarilhos, não é? E a remanescente seria emitida por cada um dos Estados e teria, digamos, a possibilidade de ser reestruturada ou ir à falência, não é? O que colocaria diversos problemas, uma vez que a entidade devedora é a mesma, não é? Certo. Mas diversos problemas em termos jurídicos que não seriam, a meu ver, até não seriam, a meu ver, digamos, intransponíveis, desde que a entidade que emitisse fosse outra, enfim, fosse outra que não o governo soberano, enfim, lá um veículo qualquer lá para o meio. E isso permitiria que houvesse responsabilidade fiscal, porque essas dívidas iriam negociar-se em mercado, portanto, com yields completamente diferentes, não é? Sem dúvida. Sim, é assim, haver essa competição, mais uma vez, o paralelismo com os Estados Unidos. Nós tivemos, não digo um Estado, mas tivemos uma cidade, por exemplo, como Detroit, que teve que, digamos, reestruturar a dívida, para não ser mais... É como uma Câmara Municipal. Até o próprio Estado da Califórnia. Também teve que fazer. Aqui, como tu dizes, é isso, ou seja, haveria uma parte da dívida que seria local ou regional, digamos assim. Poderia, digamos, ser reestruturada ou poderia ser entrar em insolvência, num processo de insolvência. Também para dar aqui alguma margem. Porque, como vocês sabem, do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas cá em Portugal, a dívida pública portuguesa, a dívida pública das instituições públicas não está sujeita ao Código. Exato. E daí, ou seja, na realidade o mesmo princípio aplica-se a toda a dívida fundada ou não fundada, como se dizia nos tempos do século XIX, na monarquia constitucional, porque havia a dívida fundada, emitida do Estado, e a outra que ainda era só dívida dos institutos, que não pagam. Só um último tópico que gostava de avançar, só mesmo para finalizar, e até uma provocação que vou lançar. Nós falamos muito de história aqui, né? Portanto, que a história pode não se repetir, mas muitas vezes rima, com algumas frases míticas. O Império Romano, o que é que nos pode ajudar a explicar a União Europeia? Há aqui o Império Romano, no fundo, uniu-se e depois desagregou-se com base num poderio militar, e a União Europeia não tem esse poderio. Apesar de todos os romanos que faziam um fenómeno, tentaram e conseguiram, na medida, fazer a aculturação dos povos que iam conquistando, não é? Quer dizer, mas a parte militar não era aqui importante? Não foi a base, se calhar? Sim, mas estava só a dizer é que nós não temos nenhum Império Romano aqui dentro da União Europeia, ou seja, não temos nenhum fenómeno de homogeneização, isso é o que estava a dizer, estás a perceber, em termos de o Império Romano foi muito língua, arquitetura, estilo, etc. Direito, por fora. Agora, a parte militar, deixa aqui para o Zé Carlos comentar. Eu diria que nós vivemos o paralelismo é entre a Pax Romana e a Pax Americana. E nós estamos no período da Pax Americana, não é? Portanto, aqui a Europa é um Estado clientelar, sobre esse ponto de vista, da potência hegemónica mundial. O que está aqui em causa, e havia, digamos, aqui o princípio Ferguson mencionado pelo Sr. Brzezinski, se estiver errado, enfim, perdoam-me isto, que dizia que a partir do momento em que um Estado começava a gastar mais, a pagar a dívida pública do que nas despesas militares, deixava de ser uma potência militar. E esse horizonte cruzou-se este ano nos Estados Unidos. Ou está-se a cruzar este ano nos Estados Unidos. 868 bilhões versus 790. Daí que o senhor do cabelo cor de laranja, que em 2018, numa famosa cimeira da NATO, ameaçou partir aquilo tudo, e quando disse que não fazia sentido, os europeus estavam a comprar, enfim, gás, portanto, a uma potência de qual os americanos o estavam a proteger e, por outro lado, não estavam a fazer a sua parte no orçamento da NATO, por muito incómodo que isso seja para quem quer que seja, afinal ele é que tinha razão. Certo. Sim, a problemática aqui da França é importante e vamos continuar a estar atentos. Obrigado, Sr. Carlos e Henrique. Até à próxima. Um abraço.